Título 2º. Do direito patrimonial. Subtítulo 1º. Do regime de bens entre os cônjuges. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 1639. É lícito às nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. Parágrafo 1º. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Parágrafo 2º. E admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Artigo 1640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este Código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a ter uma opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antenupcial por escritura pública, nas demais escolhas. Artigo 1641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Inciso 1º. Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. 2º. Da pessoa maior de 70 anos. Inciso 3º. De todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. Artigo 1642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente. Inciso 1º. Praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no inciso 1º do artigo 1647. Inciso 2º. Administrar os bens próprios. Inciso 3º. Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. Inciso 4º. Demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou invalidação do aval, realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos 3º e 4º do artigo 1647. Inciso 5º. Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. Inciso 6º. Praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente. Artigo 1643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro. Inciso 1º. Comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica. Inciso 2º. Obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Artigo 1644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Artigo 1645. As ações fundadas nos inciso 3º, 4º e 5º do artigo 1642 competem ao cônjuge prejudicado e a seus herdeiros. Artigo 1646. No caso dos incisos 3º e 4º do artigo 1642, o terceiro, prejudicado com a sentença favorável ao autor, terá direito regressivo contra o cônjuge, que realizou o negócio jurídico, ou seus herdeiros. Artigo 1647. Ressalvado o disposto no inciso 1º. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis.
Inciso 2º. Pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos. Inciso 3º. Prestar fiança ou aval. Inciso 4º. Fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Artigo 1648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la. Artigo 1649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária, artigo 1647, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público, ou particular, autenticado. Artigo 1650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros. Artigo 1651. Quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos bens que lhe incumbe, segundo o regime de bens, caberá ao outro. Inciso 1º. Gerir os bens comuns e os do consorte. Inciso 2º. Alienar os bens móveis comuns. Inciso 3º. Alienar os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte, mediante autorização judicial. Artigo 1652. O cônjuge, que estiver na posse dos bens particulares do outro, será para com estes seus herdeiros responsável. Inciso 1º. Como usufrutuário, se o rendimento for comum. Inciso 2º. Como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os administrar. Inciso 3º. Como depositário, se não for usufrutuário, nem administrador.